O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, respondeu à carta enviada pelo senador do PL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, sobre as tarifas americanas impostas ao Brasil. Essa informação foi divulgada, foi noticiada pelo jornal O Globo e confirmada pela coluna do nosso amigo da Jovem Pan, o repórter Eliseu Caetano. Na resposta datada do dia 26 de junho, Rubio demonstra a abertura para cooperar com o senador caso ele vença as eleições de outubro. Nessa carta, o chanceler americano agradece o apoio de Flávio à decisão dos Estados Unidos de designar o Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas estrangeiras. Deixa eu chamar o Bruno Musa. Musa, essa notícia tem sido amplamente divulgada, mas há leituras bem distintas a respeito do posicionamento de Flávio e da resposta de Marco Rubio. Você acha que muitos nutriam a esperança de que, dependendo do avanço das tratativas de Flávio, os Estados Unidos poderiam retirar tarifas, diminuírem os impostos para produtos brasileiros? E o tal do America First? Justamente, na minha opinião, acreditar isso era uma tamanha ingenuidade. O que isso mostra claramente, Caniato, que morre ou mata, claro que ela vai continuar o que eles vão usando, mas mata de fato uma narrativa que a própria esquerda coloca, que é, Flávio Bolsonaro, ele é o responsável, a família Bolsonaro é responsável pelas tarifas que Donald Trump impôs ao Brasil. Na minha opinião, isso é uma pura narrativa que não para em pé. Como você muito bem falou, America First, tanto é que o próprio Donald Trump anunciou hoje, vamos ver se de fato ocorrerá, tarifas de até 100% para alguns países europeus que taxarem as empresas americanas de tecnologias, empresas digitais. Então, há aqui um remanejamento da ordem vigente mundial, tanto na questão geopolítica e institucional, como, acima de tudo, monetária, que vem, como eu já expliquei aqui em outras ocasiões, na minha opinião, que vem desde ali da Convenção de Bretton Woods, após a Segunda Guerra Mundial. Então, esse que colocou o dólar como predominância no mundo, Donald Trump quer manter essa predominância do dólar e, por isso, passa por várias mudanças, dentre elas juros mais baixos, o dólar um pouco mais fraco, reindustrialização dos Estados Unidos, que, de fato, na minha opinião, já está acontecendo com investimentos de bilhões e bilhões de dólares pelas empresas de tecnologia com data center nos Estados Unidos, o remanejo da própria logística dos insumos da tecnologia, da inteligência artificial, que é a energia pelo mundo. Enfim, tudo isso é uma grande mudança estrutural do mundo e a tarifa, goste ou não, é um dos mecanismos pelos quais Donald Trump tem usado, e usado aberto, não é sequer velado. Então, acreditar que algum Bolsonaro qualquer ou qualquer outra pessoa tem a capacidade e a condição de mudar a ideia de Donald Trump com relação a isso, me parece uma tremenda ingenuidade e infantilidade, por não dizer outra coisa. O que fica claro que é assim, você ou joga o jogo com ele ou não. Não quero jogar o jogo com os Estados Unidos, prefiro bater de frente. Ok? Saiba que ele é muito mais forte do que você. E basicamente você tem hoje 2 pontos. Você quer estar mais ao lado da China ou mais ao lado dos Estados Unidos. Cada um vai tomar o seu próprio caminho. A América Latina está tomando o seu e você pode encontrar aqui, no meu entender, uma série de vantagens com os Estados Unidos, mesmo discordando de alguns pontos. Estabilidade de contratos, um país com liberdade de expressão, muito mais fácil de fazer negócio, conta capital no balanço de pagamentos aberto, ou seja, você investe, compra dólares e pode vender a hora que você quiser, diferente do yuan. E o Brasil tem ido na contramão. A gente vai comentar, Dário Durigan anunciando que o Brasil vai emitir títulos públicos em yuan. Ou seja, nós estamos indo num caminho que o brasileiro caberá a decisão agora em outubro. Você quer estar mais ao lado, aliado aqui aos Estados Unidos ou mais aliado à China? Não adianta dizer que há um Brasil first, Brasil em primeiro lugar, porque nós não temos essa capacidade militar, econômica ou geopolítica para enfrentar grandes nações. A verdade é isso, é um pouco do que a gente estava falando ontem a respeito da insignificância brasileira no global total, principalmente nesse jogo dos mais fortes. Então, eu acho que valeria a pena, grande parte dos brasileiros, pensar o que tem a ganhar e o que tem a perder. E querer bater de frente com os Estados Unidos, a chance da gente ganhar, convenhamos, ela tende a 0. Né? Pois é, várias facetas, né, que podem ser avaliadas a partir dessa informação. Você, Tavares, é interessante, né, esse ponto que
o Musa trouxe também, eu acompanhei algumas análises também nesse sentido, que na retórica eleitoral, o posicionamento dos Estados Unidos de Marco Rubio até ajuda a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, não? Ajuda, depende de como a narrativa é construída, Caniato. Nós sabemos que essa afronta ao governo norte-americano por parte do presidente Lula no segundo semestre do ano passado rendeu a ele um bom capital eleitoral, porque ele soube calibrar naquele momento a narrativa, invocou os valores da soberania, invocou até os valores do patriotismo, que nunca foi uma bandeira clássica da esquerda brasileira, que nunca foi sequer uma bandeira da esquerda brasileira, para fazer uma colocação aqui mais adequada. A respeito do cenário atual, é claro que isso vai entrar também no fla-flu político. Nós teremos o atual governo tentando jogar para o colo de Flávio Bolsonaro a responsabilidade pela implementação de um tarifaço que complique mais ainda a vida do brasileiro, considerando o cenário econômico caótico que nós enfrentamos aqui, e nós teremos por parte da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro a tentativa de empacotar isso como um alinhamento ao governo norte-americano, empacotar isso como se fosse uma espécie de boa relação já pré-existente que cacifasse Flávio Bolsonaro já como uma liderança mundial, uma liderança da direita mundial. Então, tudo depende da peça de propaganda. Agora, o fato é, esse tipo de discussão, ela acaba fugindo dos reais problemas geopolíticos que nós enfrentamos hoje, que o Bruno Musa delineou aqui muito bem no seu comentário. Ficar simplesmente discutindo quem é que tem o melhor alinhamento com o presidente Donald Trump ou quem é aquele que vai melhor enfrentar os arroubos de Donald Trump contra o Brasil, infelizmente não nos oferece respostas reais para problemas concretos, não nos oferece um melhor padrão diplomático que nos últimos anos se deteriorou, infelizmente, com governos que não estão preocupados em estabelecer relações comerciais que, de fato, valorizem aquilo que o Brasil tem a oferecer para o mundo e que traga para dentro do Brasil aquilo que o mundo tem de melhor a oferecer. E isso acaba sendo muito triste para o eleitor que fica refém daquela escolha do menos pior. Também a respeito dessa pauta. Já há uma tendência para que o eleitor vote em outubro em uma eleição pautada por rejeição. Ele vote naquele que menos o desagrada. E assuntos como esse, pautas como essa, estampam muito bem o porquê desse modelo de escolha. Infelizmente, eu acho que esse tende a ser o panorama geral das eleições e eu acredito que o Brasil mereceria um debate mais qualificado como esse, considerando novamente os muitos e reais problemas que nós enfrentamos. É isso, a notícia em destaque, o posicionamento dos Estados Unidos, Marco Rubio e a resposta ao pedido, à manifestação de Flávio Bolsonaro, mantendo inclusive o tarifaço contra o Brasil, mas deixando claro um alinhamento, ou simpatia, ou talvez sinalizações de que a gestão Trump poderá ter um excelente relacionamento caso Flávio venha a vencer. Deixa eu trazer o Mota também, quando a gente analisa os vários elementos contidos nessa notícia. Mota, o que é importante nós nos atentarmos em relação ao posicionamento dos Estados Unidos, a tentativa de Flávio Bolsonaro e as discussões, a retórica eleitoral que é adotada pelos lados envolvidos? É uma carta gentil, uma carta amigável e uma carta com muita informação, embora ela não traga propriamente nenhuma novidade. Agora, tem 2 parágrafos na carta que eu achei muito interessantes. O primeiro foi esse, um parágrafo em que ele diz: continuamos a ter diferenças substanciais na resolução de questões relacionadas ao comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais injustas, combate à corrupção, proteção à propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. É uma mistura de vários tipos de questões, questões de natureza diferente. Algumas dessas são mais fáceis de serem negociadas. Outras são questões com uma forte natureza política, né? Como, por exemplo, o combate à corrupção. A gente sabe, não é uma área em que o Estado brasileiro costuma brilhar. Agora, o melhor parágrafo da carta é esse: os Estados Unidos permanecem firmes
em seu desejo de ver um Brasil próspero, seguro e economicamente estável. Notamos seu otimismo em relação às próximas eleições de outubro e sua generosa oferta de colocar uma equipe de transição à nossa disposição, caso o senhor seja eleito. Os Estados Unidos estão prontos para trabalhar cooperativamente com os líderes escolhidos pelo povo brasileiro em busca de um arcabouço de comércio e investimento amplo, justo e mutuamente benéfico. Eu acho que esse trecho tem uma mensagem muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Até é importante o Mota ter trazido isso, porque revela, talvez, uma conversa que já tenha acontecido entre Flávio Bolsonaro e a gestão de Donald Trump, né, Dávila? Quando se fala em equipe de transição, a disponibilização de pessoas para ajudar na transição, participação dos Estados Unidos, enfim, de que maneira os Estados Unidos poderiam cooperar em algumas áreas. Talvez você diga, combate ao crime organizado, mas acho que ultrapassa esse assunto, né, Dávila? Candi, Caniato, a coisa mais importante para entender nesse momento é que a afinidade ideológica ajuda a pavimentar um caminho para o entendimento melhor. Mas a afinidade ideológica jamais ultrapassa os interesses nacionais dos países. É bom lembrar que essa ótima relação ideológica, afinidade ideológica entre o primeiro governo Trump e Jair Bolsonaro não foi suficiente para barrar um aumento da tarifa do governo Trump ao aço brasileiro na época do governo Bolsonaro. Então, assim, veja que as questões de interesse jamais vão se colocar acima das questões ideológicas. Então, é preciso entender isso com muita clareza. A afinidade ideológica é apenas uma vantagem comparativa para que as conversas diplomáticas fluam melhor, mas jamais, quando envolve interesse nacional, o interesse nacional vai se subordinar a uma afinidade ideológica. Isso não vai acontecer. Não aconteceu no Brasil, na história do governo Bolsonaro com o governo Trump, e não vai acontecer no governo de Flávio Bolsonaro com Donald Trump ou com qualquer outro governo americano. Então, é uma ilusão achar que a ideologia, a afinidade ideológica é capaz de se sobrepor às questões de interesse nacional. Não acontece. Isto é devaneio de pessoas que acreditam que a afinidade ideológica é um alinhamento completo entre as coisas. Isso não vai acontecer em nenhuma área. Não vai acontecer no comércio, não vai acontecer no combate às drogas, ao crime organizado, a nada. Então, o que é preciso fazer é ter uma política externa de Estado, como nós não temos há muito tempo, há mais de 2 décadas, porque a política externa se tornou um puxadinho da política militante, ideológica e partidária, e essa política de Estado estar o mais próximo possível no alinhamento em alguns interesses com determinados governos, como com os Estados Unidos. É óbvio que o Brasil e os Estados Unidos têm enorme interesse, conjuntamente, de combater o crime organizado. É uma coisa que inferniza a vida do brasileiro, aumenta a insegurança no país e, por outro lado, acaba despejando toneladas de cocaína no mercado americano, que é uma coisa que Donald Trump não quer. Então, neste ponto, há uma afinidade de interesses ideológica no combate ao crime organizado. Mas cada área é uma área e é preciso ver com lupa, com cuidado e entender que não serão em todas as áreas que haverá esse alinhamento, em que algumas áreas haverá discordância. O problema é não deixar a discordância de interesses das nações contaminarem as relações diplomáticas entre os países. Isto é o papel fundamental de uma diplomacia de Estado. Pois é, deixa eu só trazer mais um elemento. Musa, até aproveitar que o Musa teve experiências na Argentina e teve contato, inclusive, com Javier Milei. Eu me lembro, Musa, quando o Milei foi eleito,
teve uma troca de elogios com Donald Trump, né? Donald Trump chegou até a mencionar: esse é meu presidente predileto ou preferido. Enfim, ele fez um elogio a Javier Milei. E, de fato, Argentina e Estados Unidos se aproximaram muito após a vitória de Javier Milei. Dá para você colocar alguns fatos ou alguns eventos que demonstram benefícios ou malefícios dessa aproximação? Ou é uma aproximação muito mais para fotos, para acessar a Casa Branca e, naturalmente, para vender isso dentro do seu próprio país? O que, de fato, Javier Milei conseguiu com essa aproximação com os Estados Unidos e Donald Trump? Sem dúvida, um alinhamento importante. Veja só, apesar deles terem ideias diferentes no âmbito econômico e a visão de Estado de cada um, Milei é um libertário, né, da Escola Austríaca de Economia, e ele, portanto, ele gostaria filosoficamente, um anarcocapitalista que adoraria ver a figura do Estado se reduzindo a zero. E, portanto, a liberdade das empresas, das pessoas de atuarem, ela é soberana frente a qualquer atuação do próprio Estado. Nós olhamos, e eu me incluo nessa, porque eu venho da mesma origem econômica que ele, que o Estado ele detém o monopólio da força. Então, ele atua com força para retirar impostos de você e você não tem a quem recorrer. Essa é uma visão acadêmica do próprio Milei. O Trump é diferente, ele não é um libertário, mas, de qualquer maneira, apenas a visão econômica é um dos pilares importantes, e o próprio Milei sempre falou isso. A política, as relações, o cultural são pontos extremamente relevantes na condução de um país. Dito isso, essa aproximação que os coloca muito mais alinhado do que, obviamente, um presidente de esquerda, que não há uma visão, nenhum ponto dessa visão se correlacionaria, ou seja, nem o cultural, nem o institucional, nem o político, os coloca numa situação onde a Argentina, se tornando um país, como de fato está, pró-mercado, ou seja, uma visão de baixar os impostos, reduzir a burocracia, facilitar a atuação do capital privado, diminuir o tamanho da máquina pública e, como todos os meses desde que ele assumiu, produzir superávit, ou seja, o Estado argentino gastar menos do que arrecada. Isso passa uma mensagem, Caniato, do seguinte: eu sou solvente e eu arcarei com as minhas responsabilidades, pagarei aos meus investidores. Consequentemente, você atrai uma quantidade maior de dinheiro, que você já vê, inclusive, pelo balanço do Banco Central da República Argentina, que ele já recompôs em mais ou menos 20 bilhões de dólares, e ele tinha um balanço negativo com posições cambiais. Ou seja, essa visão mercadológica, mais de mercado aberto, ainda mais agora a Argentina se tornando um grande player, por exemplo, na região de Vaca Muerta, que é um grande polo de produção de energia, atrai empresas para investirem lá. E a Argentina já está, de fato, na América do Sul, se tornando um importante player na exportação de energia, que também é importante para a produção de inteligência artificial. Ou seja, de quem os Estados Unidos comprarão? De um país alinhado ou comprarão de um país que tem menos alinhamento com ele? Então, nesse ponto, você consegue traçar paralelos extremamente relevantes para que a Argentina seja um fluxo importante de dólares, algo que eles precisam e muito, e ele tem conseguido. Mas agora eu preciso me despedir de parte da rede, porque algumas emissoras ficarão agora com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado pela audiência e pela parceria. Continue com a gente. Sigo aqui com os nossos analistas, avaliando essa situação que envolve a relação dos Estados Unidos com o Brasil, o posicionamento de Flávio Bolsonaro e de que maneira essas discussões podem interferir, ajudar um, prejudicar o outro. Deixa eu só fechar essa rodada, esse giro com o Diego Tavares. Diego, durante a semana nós falávamos sobre uma manifestação de pessoas próximas ao Palácio do Planalto, em que diziam que já estaria acontecendo interferência no processo eleitoral. E aí nós discutíamos quais são os limites entre apoio e quando passa de apoio para interferência. O fato de ter vindo a público, por exemplo, essa manifestação de Marco Rubio, em que revela provavelmente que foi tratado em uma reunião privada, a discussões sobre apoio, colocaria uma equipe à disposição para fazer a transição, os Estados Unidos participarão da transição, enfim.
Você vê como apoio, dá para interpretar como interferência. Provavelmente a base governista, Partido dos Trabalhadores, Lula, defenderão que a interferência já está acontecendo, né? Eu não tenho dúvida, Caniato. Como eu disse no meu primeiro comentário, combater uma espécie de imperialismo norte-americano rende bom capital eleitoral ao presidente Lula. Então, qualquer mero sinal de apoio, por menor que seja, eu particularmente nem avalio essa troca de cartas entre Flávio Bolsonaro e Marco Rubio como um apoio, avalio mais como uma sinalização de relacionamento, uma sinalização de alinhamento ideológico, mas não apoio propriamente dito. Não há ali um pedido explícito de apoio aos brasileiros ao projeto de Flávio Bolsonaro, porque será esse o projeto com os quais os norte-americanos gostarão de trabalhar no futuro. Enfim, eu nem avalio que isso seja provavelmente um apoio, mas certamente pelo governo será vendido já como uma interferência. Tudo de olho no capital eleitoral, evidentemente. Mas eu me pergunto, Caniato, acho que o grande desafio aí que os estrategistas de Flávio Bolsonaro deveriam se debruçar sobre é se de fato o apoio do governo norte-americano, uma sinalização do apoio norte-americano, seria favorável ao projeto eleitoral de Flávio Bolsonaro. Algumas pesquisas que foram realizadas recentemente aqui no Brasil deram conta que Donald Trump tem uma grande rejeição entre o eleitorado brasileiro. Ora, o eleitorado que mais aprecia o governo de Donald Trump aqui é justamente o eleitorado bolsonarista, um eleitorado que já está com Flávio Bolsonaro. Talvez fazer muitos acenos, demonstrar um alinhamento muito grande, ou talvez até como tente vender o atual governo uma certa subserviência da família Bolsonaro ao governo de Donald Trump, não seja positivo às intenções de Flávio Bolsonaro, que justamente deveria mostrar mais independência nesse momento, demonstrar, enfim, que pretende ser um presidente que vai alçar o Brasil à posição de um debatedor equânime aos Estados Unidos e não um país que pretende ser subserviente, se render aos interesses norte-americanos. Não estou dizendo que essa é a minha opinião, estou dizendo que essa possivelmente é a narrativa que será empacotada pela oposição de Flávio Bolsonaro no contexto eleitoral. Então, talvez, se Flávio Bolsonaro focasse no Brasil e principalmente aí no eleitorado que não está definido, naquele eleitorado que novamente se pauta pela rejeição dos candidatos, vota no candidato que rejeita menos, talvez Flávio Bolsonaro tivesse um pouco mais de eficiência no seu desempenho eleitoral. Eu não acredito que mais ou menos alinhamento a Donald Trump tenha para ele efeitos positivos. Novamente, quem aprecia muito Donald Trump possivelmente já apoia Flávio Bolsonaro. Quem não aprecia Donald Trump é quem pode votar em Flávio Bolsonaro e é justamente esse o eleitor que define o processo eleitoral. Pois é, deixa só para encerrar essa discussão, acho que o Dávila pediu a palavra, né, Dávila? Você quer trazer um ponto e uma informação adicional sobre a relação de Donald Trump e Javier Milei, é isso? É justamente, o Musa colocou muito bem a questão econômica, mas eu quero colocar do ponto de vista político. Muito interessante essa diferença que eu comentei há pouco sobre o alinhamento ideológico político dos interesses do país. Não há dúvida que o alinhamento ideológico de Milei com Trump é incrível. Mas quando Milei foi pedir socorro financeiro aos Estados Unidos para salvar o peso de uma corrida de especulação, Donald Trump foi muito claro. Milei, nós temos todas as afinidades ideológicas. O negócio é o seguinte, vai lá, ganha a eleição em outubro para o parlamento, conquiste a maioria no parlamento, aí eu pressiono o FMI para liberar 20 bilhões de dólares para você. Veja só como o interesse é que determina a postura ideológica. Então, quando todo mundo fala assim, Donald Trump está afinado com o Javier Milei, vai ajudá-lo a qualquer custo, não é verdade isso. Não é verdade. Como mostrou a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é, Trump chegou para Milei e falou, eu quero te ajudar, mas primeiro ganha a eleição. Tem a maioria no Congresso e aí eu ajudo. Então, Milei teve que vencer a eleição parlamentar para receber a ajuda do FMI, aí sim pressionada pelos Estados Unidos. Por isso que eu estou dizendo, não há uma inversão de valores. Os interesses nunca serão subordinados à afinidade ideológica. A afinidade ideológica é um surplus, é uma ajuda
para pavimentar o entendimento político para chegar a uma solução, mas que cada um tem que cumprir o seu papel. Milei teve de cumprir o seu papel, porque se Milei tivesse perdido a eleição legislativa em outubro, não teria recebido um único centavo, nem dos Estados Unidos, nem do FMI, apesar das afinidades ideológicas.